This morning we're going to continue our study on spiritual leadership. Nesta manhã continuaremos nosso estudo sobre liderança espiritual. And our subject matter this morning is that of decisiveness or making decisions. E nosso assunto desta manhã se relaciona à tomada de decisões. And how to make the right kinds of E decisions. como tomar as decisões corretas. Now, decision making is a very important part of the life of the spiritual leader. A tomada de decisões é algo extremamente importante na vida de um líder espiritual. I remember in 1990 when communism collapsed in Eastern Europe. Eu me lembro quando da queda do comunismo em 1990 no leste europeu. I was visiting with my friends in Romania, Eu visitava um grupo de amigos na Romênia. and they said something to me that was very E interesting. eles falaram comigo algo muito interessante. They said before communism collapsed, Antes da queda do comunismo, we had very few decisions to make nós tínhamos pouquíssimas decisões a tomar, because we were told what to do. porque nos diziam o que deveríamos fazer. And in our culture, in our society, there was very little decisions that we would need to make. E em nossa cultura e sociedade tomávamos pouquíssimas decisões. And they said, but now we have many decisions to make. Mas agora temos muitas decisões a tomar. And we don't have a foundation from which to make those E não decisions. temos um alicerce sobre o qual tomarmos as seguintes decisões. And they gave me an example. Então me deram um exemplo. They said, before communism collapsed, Antes da queda do comunismo, we only had one car in the country, nós só tínhamos um tipo de carro no país, the Dacia. que era o Dacia. And that was the only car. E este era o único carro. Now, most people didn't have a car. A maioria das pessoas não tinham carro. So they didn't have to worry about making a decision about whether they should have a car or whether they should not, because they could not have a car. Então eles não tinham que se preocupar em ter um carro ou não, porque a maioria deles jamais poderiam ter um carro. So we didn't have to worry about making decisions about cars, E então não tínhamos que nos preocupar com decisões relacionadas a carro, because there was only one kind. porque só havia um tipo. And if you were one of the fortunate people to have a car, E se você fosse um dos felizardos possuidores de um carro, then you didn't have to worry about what color, because there was only one color. você então não tinha que se preocupar com a cor, porque só havia uma cor. And if you were fortunate enough to have a car with that one color, you didn't have to worry about what extra things came with it, because there was only one type of things that came with that car. Se você fosse feliz em ter aquele carro de uma única cor, você não tinha que se preocupar com os acessórios do carro, porque só havia um tipo de acessórios para carro. But now that freedom has come in our country, Mas agora que a liberdade veio ao nosso país, there are many types of cars. existem diferentes tipos de carro. And we don't know how to make a decision as to whether we are supposed to have a car or not, or what kind of car we're supposed to E have. nós não sabemos como tomar a decisão se devemos ter um carro ou não e que tipo de carro devemos ter. And if we do have a car and we make that decision, E se tivermos um carro, ou seja, tomarmos essa decisão, we don't know what to think about the different kinds of colors. nós não sabemos o que pensar quanto às diferentes And then every cores. car has a lot of extras that come with it, and we don't know what kind of decisions to make about E that. cada carro tem uma série de acessórios e não sabemos que decisões tomar a respeito disso. And what they were saying is we don't have a basis from which to make decisions, O que eles principles. estavam dizendo é nós não temos uma base sobre a qual tomarmos decisões, ou seja, And princípios. I have discovered that that's not only true in Romania in 1990. E eu descobri que isso não é verdade somente na Romênia de 1990. But most of the people in the world don't have a foundation for making decisions. Mas a maioria das pessoas do mundo não tem um alicerce sobre o qual possam tomar Let me ask you this decisões. question. Deixe-me fazer a seguinte pergunta. What are the principles by which you make decisions? Quais são os princípios que te conduzem na tomada de decisões? Now, the Bible says we are to live by faith. A Bíblia diz que devemos viver pela fé.
In Romans chapter 1 and verse 17, Romanos capítulo 1, versículo 17. the Bible says the just or the righteous will live by faith. O justo viverá pela fé. Now, if you are going to live by faith, you're going to be making decisions. Se você vai viver pela fé, você vai tomar decisões. Let me ask you a question. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. What is faith? O que é fé? When we talk about faith, Quando falamos sobre fé, what constitutes faith? o que constitui, ou do que se constitui a fé? Now, I have a chair here. Eu tenho uma cadeira aqui. How many of you believe this chair will hold me up? Quantos de vocês creem que esta cadeira me sustenta? You see? Ok? Okay, most of A you. maioria de vocês. A few doubters in the Há crowd. algumas dúvidas ainda na multidão. I believe it will hold me up Eu creio que ela vai me aguentar, because intellectually I have deducted that because I sat in this chair a few minutes ago. porque intelectualmente eu deduzi uma vez que eu sentei nela alguns minutos atrás. Emotionally I could say, oh, I'm so tired this morning. Emocionalmente eu posso dizer, eu estou tão cansado hoje de I wish manhã. I was sitting down. Como eu gostaria de estar sentado. You're sitting down. Vocês estão sentados. Oh, I want to sit Eu down. quero me sentar. And I could cry and say, oh, I want to sit Eu down. posso chorar e dizer, eu quero sentar. But that chair is not holding me up. Mas esta cadeira não está me aguentando. Intellectually, I can believe it will hold me up. Intelectualmente eu creio que ela vai me sustentar. Emotionally, I can want it to hold me up. Emocionalmente eu quero que ela me sustente. But that's not faith. Mas isso não é fé. What is faith? O que é fé? Faith Fé is sitting down é, and letting it hold me up. é sentar e deixar a cadeira me aguentar. You see, by an act of the will, I sat down and that chair held me up. Por um ato da minha vontade eu me assentei e a cadeira me sustentou. So what does it mean to live by faith? Então o que significa viver pela fé? There are many people who say, I believe in Jesus intellectually, Muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus, mas intelectualmente. but that's not faith. Mas isso não é fé. People say, oh, I want Outros Jesus, dizem, eu quero Jesus. but that's not faith. Mas isso não é fé. That faith is when we make that decision. A fé acontece quando tomamos a decisão And He holds us up. de colocarmos nossa vida You em see, the suas mãos e Ele Christian nos life sustenta. begins when we decide to follow Jesus. A vida cristã começa quando decidimos seguir a Jesus. And all through the Christian life, we're having to make decisions. E em toda a vida cristã nós estamos tomando decisões. Now, we have a basis upon which to make those decisions. E então nós temos uma base sobre a qual tomar as decisões. When I decided to follow Jesus, Quando eu decidi seguir a Jesus, it was not some blind step that I took into the darkness. não foi um passo nas escuras que eu dei. You see, I had a biblical reason and a historical reason to believe in Jesus. Eu tinha uma razão bíblica e histórica para crer em Jesus. That He is God's Son. Que Ele é o Filho de Deus. And when I realized what He had done for E me, quando eu entendi o que Ele fez por mim, I realized that I wanted Him. eu percebi que eu desejava. But it took more than just intellectually believing and emotionally desiring. Mas era necessário muito mais do que um desejo intelectual e uma crença emocional. There came a moment in my life when I made a decision. Houve um momento em minha vida quando eu tomei a decisão. I will follow Jesus. Eu vou seguir a Jesus. And that began the life of faith. E ali começou minha vida de fé. And so we live by faith and we walk by Por faith. isso nós vivemos por fé e caminhamos por fé. And as spiritual leaders, we must live and we must walk by faith. Como líderes espirituais precisamos viver e andar pela fé. That means you will have to make decisions. Isso quer dizer que você vai ter que tomar decisões. Now there are three types of decisions
that basically a spiritual leader will have to make. Existem 3 tipos de decisões básicas que um líder espiritual terá que The tomar. first is to do what is morally right or morally wrong. A primeira está em fazer o que é moralmente certo ou moralmente errado. You will be faced all of your life with that decision. Durante toda a sua vida você vai se deparar com essa decisão. There will be moral decisions that you will have to make. Você terá que tomar decisões morais. The second type of O decision segundo tipo de decisão is to do what is good or to do what is best. é fazer o que é bom ou fazer o que é melhor. You will be making decisions that are sometimes this is a good thing to do or is the best thing to do. Vez por outra você vai tomar decisões entre esta é uma boa coisa a fazer ou então isto é o melhor a ser Not every feito. decision is a decision of right or wrong. Nem todas as decisões estão na esfera do certo e errado. Sometimes it's a decision of doing that which is good or doing that which is Vez best. por outra é a decisão entre fazer o que é bom ou fazer o que é melhor. And the third type of E decision o terceiro tipo de decisão is when you have to determine God's will about a major thing in your life. é quando você Or tem ministry. que determinar ou entender a vontade de Deus sobre um assunto principal na sua vida ou ministério. Let me give you some principles or foundation from which you can make decision. Deixe-me dar-lhe alguns princípios ou fundamentos sobre os quais você pode tomar decisões. The first principle is this. O primeiro princípio é o seguinte: Don't be afraid to make decisions. não tenha medo de tomar decisões. Now, there will be times when you will make wrong decisions. Vez por outra você vai tomar decisões erradas. But as we have shared here together during these days, Como já compartilhamos aqui durante estes dias, one of the things that I have sensed in all of our hearts uma das coisas que tenho percebido em todos os nossos corações is that there is a fear of making the wrong decision. é que há um medo de tomar a decisão errada. There's a fear of falling and doing the wrong thing. Há um medo do erro e de tomar a decisão let me say this to errada. you. E deixa eu dizer uma coisa para você. To do nothing is to do the wrong thing. Fazer nada é fazer a coisa errada. If God has called you to be a spiritual leader, Se Deus te chamou para ser um líder espiritual, you cannot live by just doing nothing. você não pode viver simplesmente fazendo And nada. yes, there will be some times when you will make wrong Com decisions. certeza virão momentos em que você vai tomar a decisão errada. But don't let that keep you from walking and living by faith. Mas não permita que isso te atrapalhe em viver e caminhar pela fé. When you fall, Quando você cair, get back up levante-se and keep walking. e continue a caminhar. The worst thing in the Christian life is not A falling. pior coisa na vida cristã não é a queda. The worst thing is not getting back A up. pior coisa é não se levantar. So there will be some decisions that you will make Então algumas decisões que você vai tomar that will be the wrong decision. serão decisões erradas. But if you will set your heart after Mas se o God, seu coração estiver disposto a Deus, God will pick you up. Deus vai te levantar. And the scripture says this, E a Bíblia diz o seguinte, that God works all things to the good, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem to those who love Him, who are called according to His purpose. daqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. So even if you make a mistake, even if you make a bad decision, Mesmo cometendo um erro ou uma decisão errada, God is Almighty God. Deus é um Deus poderoso. And He can take your mistake and He can turn that around and He can make it for good. Ele pode pegar o seu erro e transformá-lo em algo para o teu bem. I have made many mistakes in my Christian Eu life, tenho cometido muitos erros na minha vida cristã, but I refuse to quit walking in faith in the Lord. mas eu não aceito a ideia de desistir de caminhar pela fé no Senhor. And God will be faithful to you. E Deus será fiel a você. So the first principle is, don't be afraid. Go ahead and walk by faith and live by faith. Por isso, o primeiro princípio é não tenha medo, vá em frente, viva e caminhe pela fé. Second principle, Segundo princípio, use the Bible as your guideline
for decision making. Use a Bíblia como o seu orientador na tomada de decisões. Do you know where faith comes from? Você sabe de onde vem a fé? Faith is not some funny feeling that all of a sudden appears in our hearts. A fé não é um sentimento engraçado que de uma hora para outra aparece no teu coração. According to Romans chapter 10, De acordo com Romanos capítulo 10, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de If you want to Cristo. grow in your faith, Se você quer crescer na fé, if you want to make the right kind of decision, se você quer tomar o tipo de decisão correta, study the Bible, estude a Bíblia, learn the Word of God, aprenda a palavra de take the Deus, Word of God into your heart, aplique a palavra de Deus ao and teu determine coração that you're going to live by the principles in God's Word. e determine-se a viver pelos princípios da palavra de Deus. You need to have a foundation, a basis from which you make decisions. Você precisa de um alicerce, uma base sobre a qual você toma decisões. Many years ago, I was talking to a pastor who was having an affair with another woman besides his wife. Há muitos anos atrás eu estava conversando com um pastor que estava tendo um relacionamento com uma mulher que não era sua esposa. I was shocked at this man E eu estava chocado com este homem, because he was a great Bible teacher. porque ele era um grande professor da Bíblia. And I couldn't believe that he would do this. E eu não podia crer que ele estava neste And as I was envolvimento. talking to him, E enquanto conversava com I'll ele, never forget what he said. jamais me esquecerei o que ele disse. He said, "We have feelings for each other." Nós temos alguns sentimentos um pelo outro. And he said, "I've asked God to take away these feelings. Eu pedi a Deus que tirasse de mim esses And he sentimentos. hasn't taken them away. Mas ele não tirou-os de mim. And so I'm assuming this is God's will." Por isso eu entendo que este relacionamento é a And I vontade looked de at Deus. him. Então eu olhei para ele. And I said, "You know the Word of God. Eu falei, você conhece a palavra de And you Deus? know this is contrary to the Word of God. E você sabe que isso é contrário à palavra We de don't Deus? live by feelings. Nós não vivemos por sentimentos. We live by faith. Vivemos pela fé. And this is nothing but temptation from Satan. E isto não é nada além de uma tentação de Satan will Satanás. give you feelings. Satanás vai te dar os sentimentos. But you see, if those feelings don't match up to the Word of God, Mas se estes sentimentos não baterem com a palavra de Deus, não estiverem de have to acordo com a reject palavra those de Deus, feelings. rejeite you estes see, sentimentos. he made a great mistake in his life. Ele cometeu um grande erro na sua vida. He started making decisions based on how he felt rather than what the Word of God had to say. Ele começou a tomar decisões baseado no seu sentimento e não naquilo que a palavra de Deus We dizia. must live by faith. Precisamos viver pela And to fé. live by faith means to build our lives around the principles in the Scripture. E viver pela fé significa construirmos nossa vida sobre os princípios da Bíblia. Now the third principle. Terceiro princípio. Always choose the best over that which is good. Sempre escolha o melhor e não o bom. Now, there are many things in our Christian lives that are good that we can do. Existem muitas coisas na nossa vida cristã que são boas e que nós podemos But fazer. there's only one thing that is best. Mas só há uma coisa que é And so melhor. we must learn to make the decision to do the best thing rather than just that which is good. Por isso precisamos aprender a tomar decisão na direção do que é melhor e não somente You see, naquilo many que é times bom. the decisions that we will have to make Muitas vezes as decisões que teremos que tomar are not like the decision this pastor had to make. não serão como as decisões que aquele pastor That was a teve que moral tomar. decision that he had to make. Ele teve que tomar uma decisão But often our moral. decisions are not so clear-cut as that. Mas muitas vezes nossas decisões não são tão claras como aquela. And sometimes this is the most difficult thing to deal with. E muitas vezes esta é a coisa mais difícil de se lidar. Now, there are three guiding principles that I use to make the decisions about good or best. Existem 3 princípios orientadores que eu uso para tomar a decisão entre o bom e o melhor. The first, O primeiro, is this a part
of God's overall plan for my life. Isso faz parte do plano geral de Deus para minha vida? For instance, Por exemplo, I have many invitations to go to many countries and preach and speak. eu recebo convites para viajar a diversos países para pregar. And I cannot go to all of those places. E não dá para eu ir a todos esses lugares. Now, they're all asking me to come and preach about Jesus. Todos estão me convidando para ir e pregar sobre Jesus. So how do I make the determination which one is good and which one is best? Então, como eu posso determinar o que é bom e o que é melhor? And that goes back to the distinctives that I talked about earlier. E aí eu volto àqueles distintivos que falei anteriormente. When I talked about that unique thing that God has for me to do. Quando falava sobre aquela coisa peculiar que Deus quer que eu faça. And I go back to that. Lord, what is it that you have for me to do? E então eu volto e me pergunto, Senhor, o que tu queres que eu faça? So I make decisions based on that overall plan for my life. Por isso eu tomo decisões baseado no plano geral da minha vida. And let me give you an example of what that looks like. Deixe-me dar um exemplo do que isso significa. I am asked to speak much in the United States. Eu sou muito convidado a pregar nos Estados Unidos. And I speak very little in the United States. E prego muito pouco And nos Estados sometimes Unidos. churches will call me or places will call me and ask me to come speak. Vez por outra, uma igreja me convida para eu ir e falar. And I'll say, I'm sorry, but I'm going to Armenia for a conference. I cannot come and speak. Então eu digo, olha, eu lamento, mas eu estou indo à Armênia And so para they'll uma say, "Oh, that's no conferência. problem." Eu não posso pregar. Então eles dizem, sem problemas. Next year at this time, would you come and speak? No próximo ano, nesse período, o And senhor I'll say, poderia no, I voltar? can't do that. Eu digo, não, eu digo, And não, they'll say, eu não well, do you posso. have next year's calendar already filled up? O senhor já tem o calendário do outro ano preenchido? And I'll say, no, I don't. Eu digo, não, eu não tenho. And they'll say, then why can't you come to our church? Então por que você não pode vir à nossa igreja? And it's very hard for me to tell them, but I must tell them this. E então é muito difícil para eu dizer isso para eles, mas eu God's preciso falar overall isso. plan for my life is not to preach in the United States. O plano geral de Deus para minha vida não é que eu pregue nos Estados Unidos. God's plan for my life is to go to the difficult countries, O plano de Deus para minha vida é em ir aos países to do difíceis, leadership training and to preach evangelistic meetings in those places. realizar treinamento de liderança e conferências evangelísticas nesses So lugares. before I ever take an engagement for a year in the United States, I first fill my schedule in other countries. Então, antes de eu tomar um compromisso nos Estados Unidos, eu primeiro preencho meu calendário com outros países. So you see, I have established priorities. E com isso eu estabeleço prioridades. And the priorities are things that line up with God's plan for me personally. E as prioridades são aquelas coisas que me alinham com o plano de Deus So one pessoal of para the minha questions you vida. must ask Por isso, uma das perguntas que when you're você dealing precisa with good fazer, or best quando você estiver lidando com a atenção entre is o bom e which o one of melhor, these things fits into God's plan for my life. é qual destas coisas se encaixa no plano de Deus para minha vida. You see, there's nothing wrong for me preaching all over the United States, Não há nada de errado para mim pregar por todos os Estados but it's Unidos. just not the best Mas não é o melhor, because it's not God's plan for me. porque não é o plano de Deus para mim. The second thing A segunda coisa is what I'm being asked to do in agreement with biblical principle. o que eu fui chamado a fazer está de acordo com princípios bíblicos? Now, I always judge any decision I have to make by biblical principle. Eu sempre julgo toda e qualquer decisão que tenho que tomar por princípios bíblicos. I want to make sure that my life stays in a manner that is pleasing to the Lord. Eu quero que a minha vida esteja de uma forma que agrade a Deus. Let me give you an example. Deixe-me dar um There exemplo. is a principle, owe no man anything except a debt of love. A Bíblia nos diz, e é um princípio, a ninguém devais coisa alguma a não ser o Now, amor. I have built my life on the principle of not going into debt financially. E então eu construí minha vida sobre o princípio de não contrair dívidas So if something is financeiras. going to cause me to go into debt that would keep me from doing the work of God and the will of God, I won't do it.
Por isso, se há algo que vai me levar a uma dívida financeira, que vai me atrapalhar em fazer a obra de Deus e a vontade de Deus, even eu though não it might faço. be a good thing, Mesmo que seja uma I boa won't do coisa, it. eu não faço. Because I want to be free to serve the Lord and give His love away to the peoples of the world. Porque eu quero estar livre para servir ao Senhor e distribuir So o seu the amor às first, is this a pessoas do part of mundo. God's overall plan for my life? Então, primeiro, faz parte do plano geral de Deus para a minha vida. The second, is this in agreement with biblical principles? Em segundo, está de acordo com princípios bíblicos. And the third, is this in agreement with the core values that are deep within me? Em terceiro, está de acordo com os valores principais que estão enraizados em mim. I think it's important that you know and you have identified clearly what your values are. Eu creio que é importante que você saiba e identifique quais são os teus valores. Because when you know those clearly, then you can make better decisions between good and best. Porque quando você o sabe, você pode fazer a decisão com mais tranquilidade entre o bom e o melhor. Let me give you an illustration of this. Deixe-me dar-lhes uma In my ilustração personal disso. values. Os meus valores pessoais. Now, what I gave to you the other day was ministry values. Eu compartilhei com vocês valores ministeriais no outro dia. But in my personal values, Mas os meus valores pessoais, one of the great values I have is family life. um dos grandes valores que eu tenho é a vida familiar. And my wife and I have committed ourselves to one another. E eu e minha esposa estamos comprometidos um com o outro. And I won't do anything that will violate our relationship or our commitment to each other. E eu não farei coisa alguma que venha violar o nosso relacionamento ou o nosso compromisso um com o outro. And so because of that value, we established principles of how we conduct ourselves. E por causa deste valor, estabelecemos princípios de conduta para nós dois. And one of those principles is this. E em um dos When I princípios travel é o and I'm away seguinte: from home, quando eu estiver viajando longe de casa and if my wife is not with me, e minha esposa não estiver comigo, I will not allow myself to get in a position where I'm alone with another woman. eu não me permitirei estar numa situação onde eu fique sozinho com outra mulher. Whether it's eating a meal or driving somewhere or whatever it might be. Seja fazendo uma refeição ou pegando uma carona, seja lá o que for. I don't necessarily think that it's wrong for someone to do that morally, but Eu não creio que seja necessariamente errado para alguém fazer isso do ponto de vista moral, I just will not allow myself to be in that position. mas eu não quero estar nessa situação. And it's a protection for me. E é uma proteção para mim. And so we have established that. E então nós estabelecemos. Now, this past year, I was speaking at a conference in Germany. Ano passado eu falava em uma conferência na Alemanha. And it was a wonderful conference. E foi uma conferência And it was maravilhosa. among Afghan believers. E eu estava entre crentes afegãos. And the Lord moved in a mighty way. E Deus operou de grande forma. And so, as a result of that conference, I was asked to go to another conference in South Africa. E como resultado da conferência, eu fui convidado a ir a outra conferência na África do Sul. And it was about work in Afghanistan. Que era uma conferência sobre o trabalho no But it was Afeganistão. only 3 weeks away. Mas era apenas 3 semanas à frente. So I was scheduled, so I had to change a few things and squeeze that program in. I was talking. Então eu tive que mexer no meu I was calendário e talking to the apertar people um from pouco South para que eu pudesse atender este convite. E falava com o povo da And África they do were making Sul. arrangements to pick me up at the airport. E eles estavam preparando-se para me pegar no aeroporto. And it was about an hour and a half drive from the airport to the conference center. E do aeroporto até o centro de conferências era 1h30 de carro. And so the guy on the phone said, "We have a lady who is going to pick you up at the airport." E o rapaz do telefone disse: nós temos uma senhora que vai pegá-lo no aeroporto. And she will bring you to the conference center. E vai levá-lo até o centro de Now, convenções. there was nothing morally wrong about that.
Não havia nada de But it moralmente errado a respeito violated disso, my core values. mas violava os meus valores principais. And the principles upon which I have built my life. E os princípios sobre os quais construí minha And vida. after I hung up the phone, Depois que eu desliguei o telefone, I had this uneasiness in my spirit and in my heart. havia uma inquietude em meu espírito And e so I called coração. him back, contacted him back, actually by email. Então eu liguei de novo, entrei em contato, verdade é, And por I told e-mail. him, I said, listen, I don't think there's anything wrong with this lady coming to pick me up. Eu disse, olha, eu não creio que exista problema algum nessa senhora ir ao aeroporto me buscar, But my wife and I have a commitment. mas eu e minha esposa temos um compromisso. And I told him what the commitment was. E eu lhe disse qual era o And so I said, compromisso. I would appreciate it if someone could come with this lady to pick me up. E eu disse, eu gostaria muito que alguém fosse com essa senhora para me buscar. And I didn't know how he would respond to this, E eu não sabia como ele iria me responder a isso. but he sent me an email back. E ele me enviou então um e-mail And de he told me volta. something very interesting. Ele me disse algo muito He said, interessante. in our church, we had one of our elders who just left his wife. Na nossa igreja nós tivemos um dos anciãos que acabou de deixar a And he said, esposa. I have thought that maybe the things like this that we were doing were not healthy. E então eu pensava que talvez algumas coisas que fazíamos And não he said, eram I want to saudáveis. thank you for taking a stand with me and telling me that. E eu quero agradecer-lhe por ter tomado esta posição e ter me contado isso. And so I went to South Africa, Então eu fui para a África do Sul, and actually a friend of mine picked me up there. e verdade é que um amigo meu me pegou no aeroporto. And I went to the conference, E fui para a conferência. and the Lord moved at that conference in a E wonderful Deus way. operou naquela conferência de forma And tremenda. the last day of the conference, E no último dia da the man conferência, that I had been communicating with o homem com o qual eu havia me said, comunicado, Sammy, could I have breakfast with you? ele me disse, Sam, eu posso tomar café da manhã com você? And I said, sure. Eu falei, claro. And so we sat down at breakfast. Então nos sentamos à mesa do café da manhã. Tears began to roll down his face. E lágrimas começaram a rolar na sua And he face. said, my wife and I are having problems. Ele disse, eu e minha esposa temos problemas. And he said, I see. He says, I haven't met your wife, but I see that you have a wonderful relationship with her. E ele disse, eu não conheci sua esposa, mas posso ver que vocês têm um And he relacionamento said, I need some maravilhoso. help in my marriage. Can you help me? E eu preciso de ajuda no meu casamento. Você pode me ajudar? And God did a deep work in his life. E Deus realizou uma grande obra naquela You vida. see, I had a decision to make. Eu tive uma decisão a And tomar. I based that decision not on something that was moral, but on something that was of value to me personally. E eu baseei aquela decisão não em algo que era moral, mas num valor pessoal meu. And it resulted in God doing a deep work in that man's life. E o resultado foi Deus realizando uma grande obra na vida daquele homem. So when we are having to make decisions between what is good and what is best, Por isso, quando temos que tomar decisões entre o bom e o melhor, we need to know clearly those things that are important to us, those things that are valuable to us. eu espero que saibamos de maneira muito clara quais são as coisas importantes para nós e valiosas para nós. So I hope you will finish writing out those core values. Por isso, eu espero que vocês terminem de escrever seus valores principais. Now, those are the three principles concerning what is good or best. Bem, estes são então os três princípios no tocante ao bom e o But there's melhor. another kind of decision that we need to make, Mas há também um outro tipo de decisão que and that is precisamos concerning tomar, God's overall plan for my life. que se relaciona ao plano geral de Deus para a minha vida. These are the big decisions. Essas são as grandes decisões. There are several questions that I always ask when I'm having to make those big decisions. Existem uma série de perguntas que eu sempre faço antes de tomar Let me estas give you grandes 6 questions. decisões. Deixe dar para você 5 perguntas. First, is Primeiro, it according to the Word of God? está de acordo com a palavra de Deus? What I'm asked to do, is that what God's Word says? Does it comply with the Word of God? O que eu fui convidado a fazer está de acordo com a palavra de Deus ou Now, I hope vai that de you have noticed encontro à that in palavra every de Deus? stage of decision making, Eu espero que vocês entendam que em cada estágio de tomada de decisão, that the Word of God is central. que a palavra de Deus é central.
whether it's a moral decision, seja uma decisão moral, a decision of good or best, uma decisão entre o bom e o melhor, or whether it's the overall, ou uma decisão geral. we must make our decisions rooted in and based upon the Word of God. Precisamos que nossas decisões sejam enraizadas em Deus. The second thing, A segunda coisa, does it meet the test of time? será que isso vai durar a longo prazo? Let me tell you what the test of time is. Deixe-me dizer-lhe o que é algo que dura a A longo test prazo. is something that tries to prove whether this is true or not. Um teste é algo que tenta provar se algo é And verdadeiro the ou test falso. of time, time proves whether something is the will of God or not. E o teste do tempo prova, com o passar do tempo, se aquilo era de acordo com a vontade de Deus Now, ou não. when I talk about styles of leadership, Quando falava sobre estilos de liderança, I told you that I am a visionary. eu lhes disse que sou um visionário. Now, one of the things about a visionary is this. Uma das coisas importantes sobre o visionário é A o seguinte: visionary is full of ideas. o visionário é cheio de ideias. I have 1,000 ideas Eu tenho 1000 about what we can ideias do. sobre o que podemos Obviously, fazer. not all of those things are God's will. Obviamente, nem todas são de acordo com a vontade de Deus. So, how do I know which ones are God's will and which ones are not God's will? Então, como posso discernir sobre o que é e o que não é Well, vontade de time Deus? has a way of telling me which one is God's will and which one is not God's will. Bem, o tempo pode me provar o que é e o que não é vontade de Deus. Because God is eternal. Porque Deus é If God gives you an idea, Se Deus te der uma ideia, it's not going to be here today and gone tomorrow. não será uma ideia que vai estar aqui I have a hoje e lot of amanhã vai ideas that are here desaparecer. today, and then tomorrow I'm not even thinking about them. Eu tenho uma série de ideias que hoje eu penso e amanhã eu nem me But lembro the delas. ideas that come from the Holy Spirit Mas as ideias que vêm are do those Espírito ideas that Santo just come and they stay and they stay and they stay. são ideias que vêm e permanecem, e And over permanecem, weeks, e and over months, and permanecem. over years, I cannot shake that. E passam-se meses, dias, anos, e elas não saem da So if cabeça. something is the will of God, it will have the character, the nature of eternal God. Então, se algo é de acordo com a vontade de Deus, terá o caráter e a natureza do Deus The third eterno. question I ask, A terceira pergunta que eu do faço: I have peace in my heart? tenho paz no coração? God is not a God of confusion. Deus não é Deus de God is a confusão. God of peace. Deus é Deus de Now, paz. everything around me may be confused, Tudo à minha volta pode estar confuso, but in my heart I will have peace. mas em meu coração eu terei paz. And when the Lord wants me to do something, E quando o Senhor quer que eu His faça peace algo, will rule and reign in my heart. a sua paz vai reinar e governar meu For coração. the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. The first, is it in accordance with the Word of God? So, o primeiro é de acordo com a palavra de Deus. The second question, does it meet the test of time? Segundo lugar, passa na prova do tempo. The third question is, do I have peace in my heart? Terceira pergunta, isso me traz paz ao The fourth coração. question, A quarta is my questão, wife in agreement? a minha esposa está de acordo? If there's some major decision that I'm to make, Se eu tenho que tomar uma grande decisão, I believe that God will not only speak to me, but He will speak to my wife. eu creio que Deus não vai falar somente a mim, mas vai falar também a minha esposa. Because we are one. Porque nós somos And um. because we are one, then we need to make that decision and move together as one. E por sermos um, precisamos tomar juntos a decisão e juntos You caminharmos para say, ela. Sammy, have you ever had an experience where you thought something was God's will, but your wife didn't think that? Talvez você diga, Sam, você já teve alguma experiência na qual você achava ser a vontade de Deus e a sua esposa não? I've had many of those experiences. Eu já tive muitas dessas experiências. And you will have those experiences with your spouse. E você também terá essa experiência com seu cônjuge.
So what do you do in that situation? Então o que você faz neste momento? Well, first of all, you have to communicate with your wife. Em primeiro lugar, você precisa se comunicar com a sua esposa ou com seu cônjuge. And I refer you back to our session on communication. E quero voltar a lembrar-lhes da nossa aula sobre The first comunicação. person you need to be communicating with is your spouse. A primeira pessoa com quem você deve se comunicar é o seu cônjuge. One of the things that I told this brother in South Africa was this. Uma das coisas que eu disse àquele irmão na África do Sul foi o He had a seguinte: desire to do some ministry in Afghanistan. ele tinha o desejo de realizar um ministério no Afeganistão, But his wife was not in agreement. mas a sua esposa não estava de acordo. And this is what I said to him. E eu disse o seguinte a ele: I believe that you have to, if this is God's will, then you have to wait for God to bring your wife into agreement with you. eu creio que sendo esta a vontade de Deus, você precisa esperar até que Deus traga a And sua you need esposa a uma to posição de together begin to concordância communicate com what's você. on your heart and why your heart is so much for this ministry in Afghanistan. E vocês precisam comunicar o que há em seus corações e por que em seu coração pesa a questão do and God ministério will no do that. Afeganistão. E Deus vai fazer isso. And many times our wives are in disagreement because they don't understand what's in our hearts. E muitas vezes as nossas esposas discordam de nós porque não entendem o que está no Or nosso it could be the coração. reverse. The husband of the wife doesn't understand what's in the wife's heart. Ou pode ser o contrário, o marido não entende o que está no coração da But I esposa. have discovered that men are less communicative than women normally. Mas eu tenho descoberto que os homens comunicam menos que as mulheres normalmente. So men, we need to learn to talk to our wives and communicate our hearts with our wives. Por isso, homens, precisamos aprender a conversar com nossas esposas e comunicar os nossos corações a My wife elas. and I try to have some time every day where we share what's going on, what the Lord's doing in our lives, and what the Lord is doing in our hearts. Eu e minha esposa procuramos todos os dias sentar e compartilhar por um pouco de tempo o que Deus tem feito em nossas vidas e em nossos corações. So if it is God's will, Por isso, sendo a then you need vontade to de make Deus, sure you're communicating with your spouse. você precisa ter certeza que você está comunicando-se com seu And it cônjuge. may be that your spouse has a check in her spirit because it's not God's will. E pode ser que a sua esposa tenha algo no seu espírito por sentir que And não many seja a times I've vontade de had to go Deus. back and pray through things that my wife had a check in her heart about her. E muitas vezes eu precisei orar por alguns assuntos que minha esposa relutava em entender ser a vontade de Deus. The fifth question I ask, Quinta what pergunta do que eu those whom faço: I trust and respect have to say about this decision? o que as pessoas às quais eu respeito e confio têm a dizer sobre essa decisão? The Bible says that there is victory in a multitude of counselors. A Bíblia diz que há vitória na multidão de conselhos. So that's why I have a board of directors. É por isso que eu tenho um corpo de diretores. On major decisions in our ministry, Nas grandes decisões do nosso ministério, I don't make those decisions by myself. eu não tomo decisões sozinho. I submit them to that group of men. Eu submeto-as a este grupo de And I homens. share with them what I sense God is saying. Eu compartilho com eles para saber o que And I Deus get está their falando. counsel about that decision. E recebo o conselho deles sobre a And this has decisão. been very helpful to me in discerning the will of God. Isso me tem sido muito útil no discernir a vontade de Deus. Now, the final question I ask A última pergunta que eu faço: is, are the circumstances right? as circunstâncias são certas? Is the situation the correct situation for this to happen? A situação é a situação correta para que isso aconteça? Sometimes it's God's will for me to do something, but the time is not right. Vez por outra é vontade de Deus que eu faça algo, mas o tempo não é o tempo certo. Now I have to learn to wait upon the Lord. Eu preciso aprender a esperar no Senhor. And I believe that when the circumstance is right, E eu creio que quando as circunstâncias estão then corretas, God will do incredible things.
Deus realiza coisas Now, incríveis. you may be wondering, well, Sammy, you told us about going to a country where the circumstances were bad. Talvez você fale, bem, Sammy, você nos falou sobre a sua ida a um país onde as circunstâncias eram Now, ruins. let me clarify this. Deixa eu deixar I isso mais do not claro. live by circumstances. Eu não vivo pelas circunstâncias. This is not my only criteria. Este não é o meu único critério. This is only one criteria. Este é um. If these other things are together and in place, Se as outras coisas estão no lugar e juntas, if the people around me are saying, Sammy, I believe God wants you to do this. se as pessoas à minha volta dizem, Sammy, eu creio que Deus quer que você If my faça wife is isso. saying, I believe this is what God wants. Se a minha esposa disser, eu creio que é isso If que Deus I quer. have that peace in my heart, Se eu tiver paz em meu coração and I have that word that God has spoken to me out of the Scripture, e tiver uma palavra vinda de Deus a partir da Bíblia, if it's met the test of time, se passar no teste do tempo, then I can say, even though the circumstances are not right, I must go. eu posso dizer, mesmo nas circunstâncias adversas, eu tenho que ir. But I believe that circumstances are a part of the consideration of God's will. Mas creio que as circunstâncias fazem parte do considerarmos a vontade de Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor.